Aí nós estamos falando da questão do sistema que tem que ser mais simples, simplificado. Então, assim, o erro, a pergunta que eu ia fazer, é muito imposto que nós pagamos em quantitativos, até em porcentagem, ou é o problema de imposto sobre imposto? Que é um problema que eu também sinto na pele. Tem alguns faturamentos de algumas coisas que eu faço que, tipo, eu pago 3 escalas de imposto. E eu já perguntei para contabilidade, tá certo isso aqui? Ele falou assim, infelizmente tá certo. Então, como assim, cara? 3 vezes o mesmo imposto, cara? Tá certo na questão de recolher, mas errado do jeito que a gente tá fazendo, né? Tá porque louco, né? Deveria ter, né? Tá certo. Pois é. Tá certo, mas não tá, né? Que nem queria. Assim, é um sistema que, sim, tem imposto sobre imposto, cobrado, tipo, imposto mais em cascata, sobre o valor total da prestação do serviço, por exemplo. Você tem o valor total da operação, aí você tem contribuições, tanto previdenciárias, entre outras siglas que tu citaste, ICMS, ISS, IPVA, IPTU, né? Nós vamos falar também do IPI, que é do governo federal. E todos esses impostos, eles têm alguma complexidade, outros são mais difíceis, como as contribuições, por exemplo, que você acaba tendo dificuldade de compreender, porque são faixas, tu cobrou valores diferentes para determinados contribuintes, atividades diferenciadas, riscos diferenciados de atuação, né? A tua atividade, por exemplo, ela emite um determinado risco do trabalho, porque nós temos a questão universal da Previdência, né? Então, nós temos que recolher para essa Previdência, e aí começa os problemas. Então, se tu demanda mais risco na tua atividade, tu vai recolher uma alíquota um pouquinho maior. E quem faz esse enquadramento? Quem diz que é risco uma atividade? Bom, aí tem vários setores da sociedade, mas basicamente o governo central, né, tem um órgão especializado que faz isso. E vem toda essa dificuldade realmente. Ela não desde o início a gente está conversando com várias nuances, né, que trazem dificuldade para o problema. Difícil, é tão difícil que é difícil até explicar. E o sistema, viu? E o sistema atual de uma reforma vem buscar o que? Uma simplificação, diminuir a quantidade de impostos, vamos simplificar, né? Que a gente chama o valor, o IVA, né? Que se cita muito, que é o valor agregado, mas é um imposto mais único, assim, que visa eliminar vamos cobrar um imposto só, vamos diminuir esses tantos de impostos e vamos cobrar um só. E vamos fazer uma divisão dessa carga tributária de arrecadação para os entes federados, né? União, Estados e Municípios. Mas não é tão simples, porque nós estamos comentando, mas como nós vamos equacionar essas perdas desses entes federados, União, Estados e Municípios? Porque ele não pode recuar com o seu espaço fiscal. Então, essa conta ela tem que ser, basicamente, ela tem que, para fazer unificar impostos, ela tem que ter um formato que não tire a arrecadação atual. Não tire no sentido de tirar dos entes. Dos entes federados, tá? Porque, vamos supor, você tem só impostos... está falando só dos entes federados. Sim, claro. mas vamos lá, um exemplo simples, até para o pessoal entender. Para quem não é da área, né? Eu não sou da área, mas eu estou entendendo mais ou menos, o pessoal ali às vezes pode estar boiando. É como se fosse assim, você vende um produto X, esse produto X ele incide imposto estadual e federal. Vamos botar municipal, estadual e federal. Três alíquotas ali. Sim. Aí a ideia seria o seguinte, em vez de você pagar esses 3 impostos, vamos supor, cada um é 10%, vamos supor, aí é 30% de imposto, 10 mais 10 mais 10. Aí você pagaria um imposto só de 25%, tira um pouquinho, paga 25%, é um imposto só, com um único nome. Mas aí, depois que você recolhe aqueles 25%, na hora de repartir o bolo que o governo já pegou, aí ele pega e divide por 3 ali, um pouquinho para o federal, um pouquinho para o estadual, um pouquinho para o municipal. Não é possível fazer algo nesse sentido, não? Esse é o desafio da reforma, na verdade. A tentativa é essa de já, talvez, mais de 3 décadas. Caraca. Né? O nosso Código Tributário é da década de 70, onde a tributação era, que nem tu falaste, em cima dos produtos. Hoje nós temos muitos serviços que foram surgindo ao longo do período, tecnologia avançando, então teria que se fazer realmente acompanhamento. E como outros países tem, que é a cobrança de um IVA, de um imposto único, ou pelo menos impostos a serem cobrados e distribuir entre os entes federados. Mas a dificuldade está exatamente aí, né? De que maneira nós vamos equacionar isso? Porque hoje a Constituição de 88 determina que todos os entes federados sejam autônomos
né? Existe um pacto federativo que nós chamamos, que permite com que você tenha autonomia administrativa, legislativa e tributária. Então, ao realizar essa centralização de impostos, nós temos que cuidar desta autonomia, porque é este o formato, né, colocado no Brasil ao longo tempo e chancelado e sacramentado na Constituição de 88. Então, Yuri, eu dei uma entrevista em 2019 para a Rádio Justiça e eu disse que a gente só conseguiria fazer uma reforma tributária com muita união. Muita união. O que é muita união? Todo mundo abrindo um pouquinho do seu espaço. Né? Um pouquinho a União abre, um pouquinho o Estado, um pouquinho os municípios, um pouquinho os contribuintes. Aí sim. E aí a gente conseguiria talvez fazer uma reforma tributária. Porque do ambiente que está num formato, né, do sistema, tanto jurídico, tanto tributário, e na forma como nós temos hoje no Brasil, as nossas legislações, ela não sai do chão se não tiver, não basta mais só boa vontade política agora. Nós entramos num emaranhado, no meu ponto de vista, é uma opinião pessoal minha, né, como tributarista que eu sou, e atuo desde sempre nessa área, nós entramos num emaranhado muito difícil, é um beco sem saída. Entendeu? Então, caminho assim, sem volta, é um negócio que... E aí, como é que estão falando sobre reforma tributária? O governo federal, agora, esses últimos anos, optou, disse, olha, aqui é muito difícil, realmente, eu vou desagradar o Estado, eu vou desagradar algum setor da economia, vou desagradar algum contribuinte, os agentes econômicos todos estão esperando respostas. Bom, vamos fazer uma reforma fatiada, aos pouquinhos. Só que daí eles dizem isso que é uma reforma tributária. E aí talvez é um erro falar isso, mas politicamente é bom vender. Olha, eu fiz uma reforma aqui, né? Eu entreguei para a sociedade aquilo que eu talvez prometi. Né? Então surgem essas ideias paliativas que o governo apresentou pelo menos 2 ou 3 nessa última edição, e numa delas estava aumentando a carga tributária, que criava a questão das contribuições. Foi quando isso? Nesse aumento de carga tributária? Porque, porra... eu não vou falar muito técnico, né? Mas enfim, ele criava, em 2019 apresentaram os projetos, 2019, que é a contribuição CBS, né? Era um novo imposto ou ele juntava impostos? Contribuição sobre bens e serviços. Ele tirava alguns impostos, como PIS e COFINS, entre outros, e unia impostos federais, só impostos federais. A maior ou a menor? Assim, o somatório? Não, no somatório, e aí é que vem as pegadinhas, as regrinhas vão sendo criadas segundo os contribuintes que seriam impactados, estava aumentando a carga tributária ao invés de diminuir. Então, assim, disfarçadamente, você está fazendo uma reforma que está aumentando, em vez de melhorar, entendeu? Mas vai melhorar o sistema, ok, mas que sistema é esse que está sendo melhorado? Porque ainda nós vamos ter pela frente todo um trabalho com estados e municípios, né? Uhum. E os impostos que a gente tem que atender a eles. Então, criou-se, e aí também tem a questão da tributação muito sendo falada agora sobre lucros e dividendos, que eu acho que vai vir para a pauta agora na próxima... Eu não sei se passa isso não, cara. Eu acho que é mais fácil passar uma tributação de lucros e dividendos do que imposto sobre grande fortuna. Porque eu acho que isso é muito louco. Como você vai tributar o lucro? O lucro já é o final, velho. Mas aí que vem a questão... Sobrou, cara, sobrou quanto? Que eu demorei para falar. Porque o empresário... olha só, tem empresário... O pessoal fala empresário e pensa logo em, sei lá... Ike Batista quebrou, então não pode falar. Mas qualquer outro empresário foda aí que ganha pra caramba. Então, os caras pensam assim, mas a maioria dos empresários, vou te falar, tem mês que o cara não paga ninguém. É o que menos ganha na empresa, o empresário. Bom, aí eu deixei para essa parte mais final, que aí é a cereja do bolo. Sim. Você vai falar de justiça fiscal. O nosso sistema tributário, ele é extremamente regressivo. O que é ser regressivo? Ele tributa mais os pobres, de fato, isso é... Com certeza. Do que os ricos. Aí, tudo bem, lucros e dividendos, nós somos um dos poucos países no mundo que ainda isentamos essa distribuição da pessoa jurídica para a pessoa física de lucros e dividendos, né, dessa renda. E ok, beleza.
É um formato, talvez, que nós encontramos para desafogar um pouquinho essa carga que é sempre, né, parece que é alta. Inclusive, a nossa carga tributária não é alta, tá? Ela está dentro da expectativa da OCDE, que é um organismo internacional que regula as métricas, né, dos sistemas tributários. E ela está dentro da faixa que se exige de um sistema ideal. O problema são as exigências secundárias que vão tornando difíceis de serem recolhidos. Então, nós gastamos muitas horas para recolher para as obrigações acessórias, a obrigação principal é o imposto, e uma obrigação acessória eu tenho que recolher. Por exemplo, eu tenho que informar para o fisco, né, quantos, né, funcionários eu tenho que preencher guias, eu tenho que fazer recolhimentos sobre aquelas guias, eu tenho que declarar, eu tenho que informar. E aquilo tudo vai tornando uma carga tributária pesada para nós. Mas o que nós mesmos temos de carga tributária pesada, e aí nós falando sobre justiça fiscal, é exatamente a cobrança e a exigência sobre o consumo. Exatamente.